O professor Edson já disse o quanto o senhor representa. Deputados, nós vamos precisar dos senhores, mas há muito a se dizer, há muito, na verdade, a caminhar nesse discurso, nessa apresentação. Elisa, obrigado pelo apoio, até o fim da sua gestão. Sei da responsabilidade de substituí-la na presidência. Farei de tudo para atingir um patamar de reconhecimento de sua importância na escalada da entidade. Aliás, esse comprometimento não é meu, é de todos os conselheiros, porque ninguém vence sozinho, ninguém vence, na verdade, isoladamente. A vitória só é contemplada um time unido e coeso, e esse time assim o está. A emoção é o sentimento que rege essa presente solenidade, tocando a todos, em especial conselheiros e conselheiras. O colegiado já está trabalhando e desenvolvendo para o engrandecimento do conselho. Aliás, instituição essa com 27 anos e que merece, na verdade, ter um novo viés, sem afastar dos seus princípios originais, pois aquilo que foi feito no passado com sucesso deve ser repetido, aquilo que não deu certo deve ser aprimorado, e aquilo que com certeza decorre da atual situação deve ser aprimorado, deve ser implantado. E cabe aqui, para dizer da história do Conselho, fazer um reparo imperdoável da minha parte em face da emoção. Não posso deixar de citar o grande mentor, o grande idealizador dessa instituição, que é o professor Hélio Santos, meio baiano, meio paulista, um homem que deve lembrar o seguinte, que hoje revia algumas gravações, dos trabalhos realizados na ordem, e relembrei das falas do Hélio Santos, falas que ele dizia: se não errar na reprodução, são quase iguais, que na verdade o negro não é pobre porque quer, o negro na verdade é vítima de uma circunstância. Diz ainda ele que não há desenvolvimento sem inclusão social. E a mais bonita de todas, que eu apropriei, quando você entra no espaço, você vê todos iguaizinhos, como um verdadeiro cardume de sardinha, andando para um lado, para o outro, na verdade, sem a controvérsia, porque na verdade não há diversidade nesse trabalho. Se fugir de alguns termos, me desculpe, mas a saudação é feita do coração. A nossa responsabilidade teve início há algum tempo, já ultrapassando a parte eleitoral. E hoje inicia solenemente. Hoje é o ponto de partida formal do início do enfrentamento das demandas raciais não resolvidas no século passado e que no século XXI continua a existir na sociedade. Os ideais de busca de um Brasil melhor, onde os direitos e as garantias individuais sejam preservados, é pedra de toque e de sustentação dos futuros trabalhos desse Conselho. O respeito à raça, à etnia, ao gênero, à opção sexual, à religião, ou seja, a diversidade enquanto todo, protegida pela nossa Carta Magna de 1988, deve ser a moldura das atividades do CPDN, ou melhor, do nosso Conselho. Nos próximos 4 anos, deveremos atender aos preceitos da nossa Constituição, em especial do artigo 3º da mesma. Senhoras e senhores, não fraquejaremos um minuto, um instante sequer,
diante dos detratores das ações afirmativas e a implantação das políticas públicas em favor da igualdade racial, sob pena de não estarmos exercendo a função de conselheiro. Sabemos ser um trabalho árduo, cercado de armadilhas, principalmente diante do mundo em crise, e que a meritocracia prefere manter os seus privilégios, esquecendo deliberadamente o bem comum. Ao assumirmos essa função no período que antecede aos 30 anos de sua criação, nos obriga, senhores conselheiros, a fazer uma gestão ímpar de propositura de políticas públicas na área da educação, saúde, cultura, trabalho, defesa dos quilombolas e o reconhecimento da importância dos sacerdotes de todas as religiões, mas em especial dos sacerdotes das religiões de matrizes africanas, que exercem funções principalmente de atividade social, contrariamente ao que algumas pessoas costumam dizer. Retornando à nossa missão, especificamente do Conselho, concluímos ter sido positiva a trajetória da nossa instituição. A sua existência nos levou a concluir que foi importante a sua criação, principalmente no momento em que o movimento social precisava, na verdade, ter voz diante do poder público. Emerge a conclusão ainda que as lideranças em conjunto com o saudoso governador Franco Montoro foram visionários ao concluírem ser esta melhor fórmula no âmbito do poder público. É certo que nem tudo foi flores, pois os espinhos apareceram e muitas vezes ocorreram equívocos. As forças contrárias tentaram extirpar do arcabouço jurídico leis visando a promoção da igualdade, em especial aos ataques ao Estatuto da Igualdade Racial. E essa questão superamos, não da forma pretendida, não da forma revisitada e pleiteada, mas isso ocorreu a segundo o que foi possível. Os multiplicadores se encontram sensibilizados e a partir daí passam a fazer uma reflexão do nosso trabalho. Multiplicadores, como diz a professora Roseli, já estão sensibilizados e capacitados para a implantação de políticas públicas. Porém, culposamente ou dolosamente, não se desenvolvem na área da educação. E a Lei 11.639 é vilipendiada na sua aplicabilidade. As religiões de matriz africana são constantemente atacadas, negando-se a elas a liberdade de culto, o acesso a eles. O acesso aos enfermos e aos recolhidos ao ambiente deletério do cárcere. O trabalho, secretário, precisamos ultimar esforços. A Copa está aí. Em que pese São Paulo ter ficado com uma leve fatia, com uma pequena fatia, precisamos capacitar os nossos jovens, porque nós não podemos ser só protagonistas dentro do campo do futebol. Nós precisamos também fazer uso das vantagens obtidas durante esse período. E por isso conto com Vossa Excelência no sentido de sermos incluídos nesse processo. Diante desse quadro, elegemos a atual gestão, e aí vai a nossa fala ao governador Geraldo Alckmin,
a atual gestão do Estado de São Paulo, para ser parceiro do bom combate, pois é de nosso conhecimento a sua sensibilidade com os temas voltados para a comunidade negra e a questão da igualdade racial, tornando ele, se declarando, como conversou comigo ontem, partícipe da nossa luta. Aliás, tem que ficar muito claro: um líder que tem os pés no presente e os olhos no futuro, como ele mesmo fala, tem que ter certo, tem que ter conhecimento das nossas necessidades, para atender os compromissos firmados, viu, Ivan? Compromissos firmados em determinados momentos do processo político, até mesmo para dar sustentação, caso queira, e caminhadas em direção de patamares mais altos, porque sem nós ninguém chegará a lugar nenhum. O reconhecimento do sucesso da gestão pública tem que ser proporcional ao atendimento aos legítimos e éticos pleitos da nossa sociedade. O Conselho quer continuar a contribuir na construção de um Estado igualitário e que o Estado de São Paulo passe a ser reconhecido não só pelo seu desenvolvimento econômico, mas pela sua sensibilidade pela questão da igualdade. Aliás, como mencionei as palavras de Hélio Santos, não há desenvolvimento econômico sem igualdade econômica, sem igualdade racial. E assim seremos parceiros, sem o qual seremos a ponte que leva as reclamações do povo e cobrando uma resposta. Onde a população negra deve estar como protagonista. Eu não aceito o papel mais coadjuvante. Não aceito mais o papel de coadjuvante. Chega. Eu acho que nós temos pessoas de currículos belíssimos. Nós temos histórias de vidas maravilhosas. E por que temos tão poucos secretários? E por que temos tão poucos secretários nas diversas escalas do poder federal, estadual e municipal? E não há como dizer, e não há como não reclamar essa situação. Eu quero ser visível, eu quero que meu povo seja visto, eu quero que meu povo seja reconhecido, eu não quero que meu povo seja escondido ou uma autoridade de fora do país aqui apareça e parece que vivemos num país de iguais. E por isso não vemos a cara do país. Dessa forma, São Paulo passará a figurar nos anais da história como um Estado que é administrado por gente em favor de gente. Senhoras e senhores, concluindo, a emoção é grande. Aqueles que me conhecem sabem o quanto, em algumas circunstâncias e diante de determinadas situações, eu fui à luta, tivemos a luta com a minha família, buscando o espaço que nos é devido. Alguns amigos sabem quanto eu fui parceiro, e eu cito o Edson: se não formos vitoriosos nas nossas empreitadas, não foi por nossa culpa, foi por culpa exclusiva do preconceito, do racismo que ainda